No dia 8 de março de 1962, nasce em Fortaleza o filho de seu Hugo e Dona Ivete, Antônio José Rodrigues Cavalcante, mais conhecido como Tom Cavalcante. Aos 7 anos de idade, Tom já começava a fazer as suas primeiras imitações, desde animais a variados sons que se pudesse imaginar. No ano de 1973, com 11 anos, seu pai, que era vendedor, chega em casa com microfones, fios, cabos, gravadores, caixa de som e até uma guitarra. Os equipamentos faziam parte de uma dívida que o pai de Tom tinha com uma pessoa da cidade em que moravam. Encantado com tudo aquilo, Tom faz dos equipamentos um laboratório e começa a imitar animais, famosos, políticos, celebridades e cantores. No início de sua adolescência, desperta em Tom a vontade de se tornar jogador de futebol profissional. E Tom até chegou a jogar no time juvenil do Ceará, e várias pessoas diziam que ele era muito bom de bola. Foi a partir daí que surgiu em Tom o interesse de se ingressar no rádio. Era os olhos na bola e os ouvidos antenados aos narradores e repórteres de campo que transmitiam os jogos e que chamavam bastante a atenção de Tom. Com isso, Tom abandona o futebol e vai tentar se ingressar no rádio. Em 1979, com 17 anos, Tom começa a dar os seus primeiros passos em uma rádio na cidade de Fortaleza, a FM 93. Dos 12 candidatos à vaga de locutor na emissora, ele foi o último a conseguir o seu espaço na rádio. Isso porque naquela época Tom tinha a voz um pouco falha. Depois de muita dedicação, Tom começa a apresentar o programa de entretenimento Ligação Direta. Tom falava de modo solene e elegante, mas como dentro dele havia aquela enorme vontade para ser comediante, Tom começou a fazer imitações e dar a vida a alguns personagens como o seu Venâncio. E não agradando muito os diretores da rádio, Tom sempre era suspenso quando fazia as suas imitações no ar. As imitações eram tão perfeitas que os diretores realmente acreditavam e achavam que tinha mais alguém além de Tom nos estúdios. Em 1982, Tom entra para o time de rádio-ator da rádio AM Verde Mares em Fortaleza. Lá, Tom Cavalcante pôde colocar todo o seu lado artístico para fora, pois começou a fazer parte do programa Nas Garras da Patrulha, que era um programa de matérias policiais, só que satirizadas com muita diversão, zoeira e muito bom humor. Com o passar do tempo, aos poucos, Tom foi conquistando seu espaço no programa, fazendo várias imitações, criando vários personagens e, é claro, caindo nas graças dos ouvintes. O programa cresceu tanto em audiência que foi preciso aumentar o auditório que tinha dentro da rádio. Pois é, para quem não sabe, naquela época, antigamente, as rádios tinham plateia dentro dos estúdios. Dentro de Tom havia uma enorme vontade de ser artista e entrar para a TV. E no ano de 1983, com os seus 21 anos, surge para Tom a primeira oportunidade de estar frente a frente com seu maior ídolo para lhe pedir uma vaga de emprego. Através da vizinha de Tom, que trabalhava como secretária do primo do seu ídolo, que se hospedava em uma casa de praia em Fortaleza, Tom Cavalcante resolve andar pelas ruas da cidade para encontrá-lo. Depois de achar a casa em que o seu maior ídolo se hospedava, um segurança particular não muito simpático tentou impedir o encontro de Tom com o humorista, alegando que centenas de pessoas já tinham incomodado bastante naquele dia. E mesmo ouvindo vários nãos do segurança insistente, Tom disse que o seu ídolo precisava apenas lhe ouvir. Nesta mesma hora, Tom, carregando consigo um gravador com mais de 30 vozes, acena e é convidado para entrar e bater um papo com nada mais nada menos do que um dos maiores humoristas que o Brasil já viu, com o nome de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anísio. Um pouco acanhado e sem querer ser inconveniente, Tom disse para Chico Anísio que fazia alguns trabalhos de humor e que um dia queria ser que nem ele. Nessa mesma hora, Tom mostrou para Chico Anísio as suas gravações com várias imitações. Ouvindo as gravações, Chico Anísio pergunta a Tom se, além de imitar, ele era bom na escrita e se gostava de escrever. A resposta de Tom foi sim, mas na realidade era não. O Tom não era nada bom com escrita e nada escrevia. Pois é, o Tom mentiu para o Chico Anísio dizendo que ele sabia escrever, mas era pura mentira. E naquele mesmo dia, Tom recebe o convite para trabalhar como redator nos programas de Chico Anísio. Mesmo sem ter nenhuma noção ou experiência como redator, Tom começa a estudar um pouco sobre humor na televisão. Ele comprou uma máquina de escrever e passava semanas para escrever um texto. Sendo assim, com o passar do tempo, Tom logo teve aí os seus primeiros textos sendo exibidos na televisão. Só que ao invés de escrever ou trabalhar como redator, Tom queria mesmo era mostrar o seu talento diante das câmeras, ele queria mesmo era aparecer na TV.
Um fato curioso nessa época na vida de Tom é que, como ele não escrevia muito bem, ele pedia para que o seu amigo Nonato Albuquerque, que era formado em letras e manjava muito de redação e roteiros, escrevesse para ele durante uns meses, até ele aprender e começar a mandar os seus próprios textos para Chico Anísio. Ou seja, durante os primeiros meses como redator, os textos que Chico Anísio recebia não era de Tom e sim desse seu amigo Nonato Albuquerque. No período em que Tom trabalhava como redator de Chico Anísio, a sua vontade de aparecer na TV só aumentava. E no ano de 1984, ainda como redator de Chico e com seus 22 anos, Tom Cavalcante tenta uma vaga em um show de calouros no SBT. E adivinha, o Tom foi dispensado e reprovado ainda na fila. Um produtor perguntou ao Tom como seria sua apresentação, e Tom respondeu que ele ia fazer algumas imitações, só que ali não havia oportunidade para imitadores e sim só para cantores. Após anos de muita dedicação e bastante escrita para os programas de humor, Tom Cavalcante, não muito feliz, chegou a quase desistir do seu sonho de ser humorista, para de escrever para Chico Anísio e acaba voltando para Fortaleza. Mas ainda com aquela vontade de ser artista, Tom Cavalcante começa a ir para São Paulo assistir shows de humoristas como Jô Soares, Costinha e o próprio Chico Anísio. Tom não só assistia, mas também gravava os shows, treinava em sua casa para depois apresentar em outros locais. Ainda um pouco decepcionado e desacreditado, Tom volta para Fortaleza, onde tentou de tudo um pouco. Trabalhou como apresentador em várias rádios, trabalhou como locutor publicitário, trabalhou em campanhas políticas e presidenciais e até fazia shows de stand-up nas praias de Fortaleza para pouco mais de 9 pessoas. E até chegou a fazer um teste para dublagem no Rio de Janeiro, mas foi reprovado. Nesse período, em uma de suas apresentações pelas praias de Fortaleza, Tom conhece os cantores Belchior e Fagner, e mais tarde, um pouco através de Fagner, ele conhece o jogador Zico. Belchior até chegou a falar para Tom que o lugar dele era no Rio de Janeiro para ser artista e trabalhar na TV. Em 1987, Tom consegue uma vaga como apresentador âncora de um jornal em uma emissora filial da Rede Globo lá em Fortaleza. Só que a sua experiência como apresentador desse jornal durou só 5 meses. Isso porque Tom não conseguia manter a sua seriedade, já que dentro dele havia aquele moleque bastante engraçado, ele sempre voltava dos intervalos dando risada. Depois de quase 5 anos, na sua 8ª tentativa de encontrar com Chico Anísio, Tom retorna ao Rio de Janeiro e não encontra Chico e nem sua assessoria. Ele fala para si mesmo que talvez já era hora de desistir e que já tinha dado bastante, e que talvez Deus não queria a carreira artística para ele. Mas quando ele fechou a boca, na mesma hora aparece o Stepan Nercessian, um amigo de Chico Anísio que o toma pelo braço e leva Tom para dentro dos estúdios da Globo. E ali Tom volta a trabalhar como redator, aguardando a tão sonhada aparição como artista na Rede Globo. Outro fato curioso na vida de Tom é que durante esses 5 anos de várias tentativas de bater na porta da Rede Globo para falar com Chico Anísio, em uma de suas viagens para o Rio de Janeiro, Tom ganhou uma passagem de avião de um tio seu, que era militar da aeronáutica. Em um voo de instrução da Força Aérea Brasileira, Tom Cavalcante embarcou em um bandeirante e durante o pouso, o trem de pouso do avião quebra, quase causando um terrível acidente. Os anos foram passando e nada de Tom aparecer frente às câmeras. Um pouco impaciente, Tom começa a cobrar de Chico Anísio quando chegaria a sua hora, faltando exatamente 15 dias para sua tão sonhada estreia frente às câmeras e já com seu texto e personagens tudo pronto para entrar em cena. Em uma reunião, por acaso, Tom imitou um bêbado para Chico Anísio e na mesma hora o Chico pediu para que Tom não fizesse mais aquele personagem que ele havia criado nos últimos anos e que sim, fizesse esse tal bêbado em sua estreia pela escolinha do Professor Raimundo. E depois de quase 10 anos de seu primeiro encontro com Chico lá na casa de praia em Fortaleza, no dia 12 de outubro de 1992, nasce Tom Cavalcante interpretando João Canabrava na escolinha do Professor Raimundo. E foi a partir daí que Tom Cavalcante começa a construir a sua tão sonhada carreira artística. Foram 4 anos interpretando João Canabrava na escolinha do Professor Raimundo e, é claro, fazendo muito sucesso. A escolinha abriu muitas portas para Tom e no ano de 1996, Tom estreia com o personagem Ribamar na série Sai de Baixo, que era exibida pela Rede Globo aos domingos após o Fantástico. A série era um sucesso, tinha uma audiência fantástica e era assunto de toda segunda-feira no trabalho, nas escolas e também nas faculdades. Ribamar, sem dúvida, era o destaque da série. Porteiro muito engraçado e atrapalhado, eu tenho certeza que ele já te arrancou várias gargalhadas. A passagem de Tom no Sai de Baixo durou apenas 3 anos. De acordo com alguns colunistas e jornalistas daquela época, Tom Cavalcante havia se desentendido com alguns membros da equipe do programa e alguns atores. Após a sua passagem pela série, Tom queria um programa solo, até que no ano 2000 ele estreia na Globo o seu programa de humor Megaton, que era exibido nas tardes de domingo antes do Domingão do Faustão.
O programa recebia celebridades, tinha esquetes de humor e participações de seus principais personagens. O programa durou apenas um ano e, segundo Tom, entre aspas, pela sua alta audiência, o programa teve que acabar, não dando muito certo. Depois de sua experiência em comandar um programa solo, Tom Cavalcante foi parar no Zorra Total e mais uma vez se destacou com o personagem icônico Pete Bicha, com seus trejeitos e textos super engraçados ao lado de seu amigo e parceiro Pete Bitoca, interpretado pelo humorista e ator Heitor Martins. A sua passagem no Zorra Total foi de 2000 a 2004. Ainda no ano de 2004, Tom assina contrato com a Record e estreia mais um programa solo, o Show do Tom, que contava com quadros super engraçados e com um elenco cheio de humoristas. Tinha o Tiririca, Min Kader, Tirulipa, Pedro Manso, Vinícius Vieira, Alexandre Frota, André Matos e o saudoso Shaolin. O programa ficou ao ar por 7 anos, alcançando boas audiências e, é claro, muito sucesso. Depois que o programa se encerrou em 2011, Tom Cavalcante resolve se afastar da TV e vai morar nos Estados Unidos. Lá ele estudou cinema em uma das maiores escolas de cinema de Los Angeles e até chegou a produzir um curta-metragem de comédia com algumas estrelas da comédia norte-americana. O filme se chama Pizza Me Mafia. No filme, Tom interpreta 3 personagens, Joey, Mama Italiana e o mafioso Tom Calzone. O enredo gira em torno do canabravo americano que é herdeiro de uma poderosa linhagem de mafiosos, mas acaba falando mais do que deve quando bebe. Em 2014, Tom Cavalcante retorna ao Brasil e estreia no Multishow, participando de uma série de comédia dirigida pelo ator e diretor Marcos Caruso. Ainda pelo Multishow, em 2015, Tom participa de mais 3 séries de comédia. Partiu Shopping, sendo ele interpretando o personagem principal, o Gildo, e participações em Tomara que Caia e Vai que Cola. Em 2016, Tom estreia o seu mais novo programa de humor, A Casa dos Políticos, uma sátira aos reality shows, onde nessa casa vive os principais e mais conhecidos políticos corruptos do país. Também em 2016, Tom estreia o programa Multitom, programa onde Tom recebe várias celebridades interpretando também os seus principais personagens. Lá em 2017, ao lado de grandes humoristas como Tirulipa, Whindersson Nunes e do ator e apresentador Bruno De Luca, Tom interpreta o Toninho no filme Os Parsas, que foi sucesso em bilheteria em todo o país. Em 2018, ainda no Multishow, Tom estreia o programa Doutora Darcy, uma psicanalista que dá conselhos e atende os seus pacientes no cômodo da sua casa. Na série, Tom interpreta a Doutora Darcy ao lado de Fabiana Carla, que interpreta Cíntia, sua esposa. A série ainda conta com outros personagens interpretados pelos atores Gustavo Daneluz, Fernanda Concon, Roberto Guilherme, Adriana Nunes, Manuela Aidar e Marcelo Marrom. Em 2019, Tom volta às telonas na estreia do filme Os Parsas 2, que também foi um grande sucesso de bilheteria em todo o país. E Tom também já participou de outros filmes nacionais como Sai de Baixo, o filme, também em 2019, e Xuxa Abracadabra em 2003. Tom Cavalcante também já emprestou a sua voz para dublagens nos filmes Dr. Dolittle 1 e 2, interpretando o cachorrinho Luke, Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, interpretando o personagem Jack, Lilo e Stitch, interpretando a Doutora Jumba, Xuxinha e Guto contra Monstros do Espaço, interpretando o personagem Douglas, O Mar Não Estar para Peixe, interpretando o Tubarão Troy, Orton e o Mundo dos Ken, interpretando o prefeito de Quenlândia, e Norm e os Invencíveis, interpretando o próprio Norm. Tom Cavalcante também carrega grandes prêmios, já ganhou 5 troféus imprensa, 3 troféus melhores do ano, prêmio Personalidade do Ano na Comunicação em 2007 e prêmio Contigo de TV, sendo eleito aí o melhor ator cômico do ano. Tom Cavalcante tem sim uma carreira sensacional como artista, foram anos de muita persistência e dedicação até se consagrar como um dos melhores e maiores comediantes do Brasil. Fica aqui o meu muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei e comenta aí embaixo qual que é o personagem que você mais gosta interpretado pelo Tom Cavalcante. Se você quiser que eu conte outras histórias, pode deixar aí no comentário também, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até breve!